Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Gilcimar Lopes e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a segunda vinda de Cristo. Uma doutrina maravilhosa que tem despertado e muito esses últimos tempos que a Igreja de Cristo vive na terra. E para isso, vamos ler a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, que está escrito assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aleluia. A segunda carta de Pedro fala-nos da doutrina mais gloriosa da Bíblia, a segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda que será pessoal, física, audível, visível, poderosa, gloriosa, inescapável, inesperada. A segunda vinda de Cristo é uma doutrina a qual nos últimos dias está trazendo muitos debates, principalmente por causa dos sinais que estão cada dia mais claros diante da Igreja do Senhor. Baseando-me nisso, nesse contexto que estamos vivendo nos dias de hoje, é que eu quero trazer aqui alguns pontos bem interessantes acerca da segunda vinda de Cristo. O primeiro ponto é: o que precisamos saber acerca da segunda vinda? Não precisamos saber a sua data exata, não é verdade? Nós vamos perceber que durante muito tempo e há anos, muitas pessoas querem saber o dia e a hora exata em que Cristo voltará para buscar a sua igreja, seja no contexto religioso ou até mesmo em meio à ciência, tentam se achar o momento, o dia do famoso o fim do mundo. Quem não lembra no ano 2000 aquelas matérias que passavam na televisão, onde pessoas começaram a morar em cavernas, outras foram morar nas montanhas por medo do fim do mundo, pois se acreditava que na passagem do ano de 99 para 2000 haveria o fim do mundo, ou aconteceria o fim do mundo. É tão interessante que até na parte tecnológica houve um desespero, pois falaram que os computadores, a inteligência artificial da época, tudo isso ia acontecer um caos em meio a todo esse contexto, porque acreditava-se no fim do mundo no ano 2000. E não ficou só no ano 2000 não. Talvez você vai lembrar também no ano de 2012, que foi até tema de filmes. E não se contentando com isso, alguns religiosos, outros cientistas pregaram que no ano de 2020 o mundo acabaria. Isso é tão interessante para a igreja que a igreja ela precisa ficar alerta acerca de todas essas falácias. Mas o que me chama a atenção não são somente grupos religiosos ou cientistas, mas sim alguns da Igreja de Cristo que entraram por esse caminho de tentarem julgar e adivinhar qual seria o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e do fim do mundo. Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 36, vai nos mostrar que nós não precisamos saber a sua data exata, nem o dia, nem a hora. Mateus, capítulo 24, versículo 36 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Perceba, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 3, que diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem
a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, fique em paz. Não precisa ficar querendo saber o dia e a hora exata. Somente creia na promessa que Cristo virá. A segunda vinda, ela é tão certa como o ar agora que você está respirando, como o som da minha voz que você está ouvindo, como o batimento do seu coração. Sim, a segunda vinda de Cristo é real, ela é verdadeira e ela chegará. Esse tempo vai chegar para a igreja. Então, fica em paz. Você não precisa ficar preocupado com o dia nem a hora, pois esse dia chegará. Segundo ponto importante acerca do que precisamos saber da segunda vinda de Cristo é que a segunda vinda de Cristo será rápida, repentina. Mateus capítulo 24, versículo 50. Virá o Senhor daquele servo num dia e hora em que não espera e a hora em que ele não sabe. Então, guarde o seu coração, porque a vinda de Cristo, ela é real, você não precisa se prender no dia nem na hora, porém, fique alerta, porque ela será rápida, será repentina. Então, como se preparar para a segunda vinda de Cristo? Como eu devo me comportar e esperar esse grande momento? Lucas capítulo 12, versículo 40, a Bíblia diz: portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Aqui está o segredo. Como eu devo esperar essa segunda vinda? Como eu devo me preparar para esse momento? Ficando apercebido. Essa palavra apercebido é estar sensível em todos os meus sentidos acerca dos sinais em que o próprio Senhor me mostra através da palavra em que ele está vindo para buscar a sua igreja. Ou seja, ligado nos acontecimentos e nas manifestações dos sinais. A palavra do Senhor nos dá todo esse caminho. Então você precisa se preparar. E o melhor preparo é ficando atento, ficando alerta, vigilante acerca de todos os sinais que estão descritos na palavra de Deus. Alguns deles, como guerras e rumores de guerra, pestes, terremotos, filho matando pais, pais matando filhos. Esses são um dos sinais que estão muito claros diante da igreja. Olha que interessante, estamos vivendo agora um tempo, não é verdade? A Rússia está entrando na Ucrânia e fazendo guerra contra a Ucrânia. E alguns já estão dizendo, é o fim. Não, não é o fim. Na verdade, é uma preparação para o fim. Não, a Rússia entrando na Ucrânia não é também a Terceira Guerra Mundial, até porque o eixo da Terceira Guerra Mundial é Israel. O ataque precisa ser a Israel para que venha desencadear uma Terceira Guerra Mundial, como já conhecida a Guerra do Armagedon ou a Batalha de Meguido. Fique em paz. Esse tempo agora que nós estamos vivendo é o tempo para se pregar o Evangelho, para anunciar que o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É o tempo de clamarmos ao Senhor para que Ele tenha misericórdia e venha alcançar o maior número de almas possíveis através de nossas vidas. Esses são os sinais. Ficai apercebidos. Então, se prepare para este momento. Não fique ansioso com o dia e a hora, pois é uma realidade. Não fique também desapercebido. Se prepare para este momento, sabendo que será rápido, será repentino. Dito isto, como eu devo viver até que Jesus volte? Olha que interessante. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia Sagrada diz: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas.
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Que maravilha! É dessa forma que eu devo viver até a segunda vinda de Cristo, de forma prudente. Nesse texto que nós lemos, a prudência das virgens era levar azeite de reserva para manter a lamparina acesa. A sua prudência deve ser outra. Não sei o contexto em que você vive, mas seja prudente. Seja prudente acerca da sua família. Seja prudente acerca do seu caráter, da sua moral, da sua vida espiritual. O azeite aqui é um símbolo do Espírito Santo. Nós sabemos disso. O símbolo da presença de Deus. O símbolo de uma vida devocional, dedicada ao nosso Senhor. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, vai nos ajudar acerca do azeite. A Bíblia diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Então, como você deve viver? De forma prudente e cheio do Espírito Santo. Sim, aguarde a segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda que você não precisa ficar ansioso, querendo descobrir e saber o dia e a hora. Essa segunda vinda que será rápida, repentina. Essa segunda vinda que vai nos mostrar os sinais a qual nós devemos estar apercebidos acerca de cada um dos sinais. Essa segunda vinda que deve nos levar a ter uma vida de forma prudente e cheia do Espírito Santo de Deus. Você está aguardando a segunda vinda de Cristo? Espero que esse vídeo, essa palavra, tenha edificado você, tenha trazido um alerta ao seu coração, que esse tempo é real. Se essa palavra te edificou, compartilhe ela com alguém, para que outros também possam ser edificados. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, e esse momento será glorioso. Que Deus te abençoe.